Oi, tudo bom contigo? Hoje eu vou te falar sobre como escrever a introdução do TCC. Fica aí que você vai gostar desse conteúdo, simples, prático e direto. Meu nome é Ayrton, sou professor de ensino superior já há alguns anos e estou trabalhando agora focado em compartilhar meu conhecimento sobre TCC. Há muito tempo trabalho com pesquisa científica, a nível de pós-graduação, inclusive, e eu quero compartilhar o que eu sei com você. Então vamos lá ao vídeo de hoje, que é o que interessa. Vamos de 9 dicas. Vou comentar cada uma delas. A sessão de introdução, não preciso dizer que é uma sessão extremamente importante. Você precisa caprichar porque ela é o principal cartão postal, assim, do cartão de visita, cartão de visitas do seu trabalho. Primeiro vem o título, depois vem o resumo, mas a introdução é a mais abrangente para o leitor ter uma visão completa do que é o trabalho que vem a seguir, né, na sua leitura. E é isso. Dada a sua importância, vamos ver o que a gente pode falar sobre ela. Número 1. Não é um resumo do trabalho. O resumo é o resumo. Introdução é introdução. Você não pode colocar um texto curto demais, faltando certas informações essenciais. E também não pode escrever de qualquer jeito. Por que eu digo isso? Às vezes o aluno coloca só ideias do contexto que está inserido aquele projeto de TCC ou TCC final. E isso é um problema. Você não pode só contextualizar. Esse trabalho está relacionado a esse cenário e a proposta é essa aqui. Você tem que seguir uma divisão de elementos essenciais, que são elas principais: contexto, problema, proposta, isso para o TCC 1, e com o TCC 2, contexto, problema, proposta, resultados e talvez a discussão dos resultados. Isso na introdução. Além disso, em termos de parágrafo, no último parágrafo da introdução, normalmente você coloca como está dividido o restante do documento. Ok? Dito isso, não é um resumo, vamos ao 2. Não é uma abordagem histórica sobre o tema, como eu mencionei. Você não pode colocar só contexto, só divagando, introduzindo o que é a área de atuação do seu trabalho, que seria abordagem histórica. Eu vou falar sobre os efeitos da chuva em relação aos problemas climáticos em uma região específica do país. E aí eu começo uma introdução falando dos primeiros estudos dessa área, né? Como eram feitos antigamente, que agora é mais fácil de prever certos acontecimentos climáticos e tal, e não chego ao ponto principal, que é a minha proposta. Então está errado, não é nem completo, está errado uma introdução como essa. Então o contexto é de 1 a 2 parágrafos no máximo, tá? Lembre disso. E não é um espaço para encher linguiça. Coloquei esse ponto aqui só para deixar bem claro. Se você fizer a introdução primeiro, que eu não recomendo, muita gente escreve de cima para baixo, né? Título, resumo, introdução, aí vai até o final. Eu gosto de sugerir aos meus alunos começar do miolo do trabalho. O que é o miolo do trabalho? A proposta, no caso do TC1, e no caso do TC2, você pode escrever a metodologia junto com os resultados. Isso é o miolo do trabalho, o que você fez e como você fez. Aí, no caso do TCC2, conclusão, introdução, título, resumo. Isso pode fazer por último, porque aí você não vai precisar ficar adequando. Essa é uma abordagem, né? Mas você pode fazer também dessa maneira top-down, né? Começar pelo título, resumo, introdução, e depois ir adaptando, porque tem uma vantagem que isso pode guiar a execução do seu trabalho, né? Mas enfim,
não encher linguiça. Delimite seu tema. Tem um vídeo só sobre isso, né? E como é uma das principais preocupações dos alunos, principalmente porque está no estágio inicial do trabalho, da limitação do tema precisa de uma atenção especial. E dentro da introdução é onde você usa todas as suas ferramentas para dizer o que é o seu contexto, o seu tema, que está dentro desse contexto que eu mencionei. Então, nos 2 primeiros parágrafos, o seu tema tem que estar bem descrito na introdução. É nesse ponto que você fala para o leitor: olha, meu trabalho está situado nesse universo aqui. Se ele interessa, continue a ler meu trabalho. Claro, você não vai dizer isso, né? Mas a intenção é essa: fazer com que o leitor se interesse pelo trabalho e continue lendo. Então, tenha sempre isso em mente, desde o título. Se você não fizer um título condizente com o que está dentro do trabalho, você vai frustrar o leitor. E você tem que dizer o que está dentro do trabalho e de uma forma que atrai a atenção dele. Isso vale para o que a gente está falando hoje aqui, que é a introdução. Apresente o problema de pesquisa, então a segunda parte, né, que eu mencionei, problemática ou problema. E aí nesse exemplo do maluco que eu dei da chuva aqui, né, os efeitos da chuva no calçamento das grandes cidades. Isso é um problema grave, né? E aí, se está dentro desse contexto das chuvas e tal, quando você for apresentar esse problema dentro da sua introdução, você pode dar algumas estatísticas. Dentro da introdução você deve referenciar outros trabalhos ou outras fontes confiáveis. Então, por exemplo, por ano, tantos quilômetros de ruas da grande cidade de São Paulo são deterioradas por conta da chuva. Nesse caso, provavelmente pela má qualidade do asfalto. Estou inventando aqui. E para essa afirmação que eu acabei de dar, referencia. Quem falou isso? Foi fulaninho. Quem falou isso? Foi uma instituição de pesquisa que faz um levantamento. Realmente isso é uma verdade. Tá? Então, é por aí. 6. Descreva os objetivos gerais específicos do seu trabalho. Às vezes é uma subseção, né, da introdução, às vezes é dentro da introdução mesmo, no texto corrido, mas eu prefiro ter separadinho ali na subseçãozinha pequena, fica mais organizado. E isso aqui, como o tema merece uma atenção especial, tem um vídeo só falando sobre esses objetivos. E dá uma olhada lá, tá? Justifique as suas escolhas na introdução. O que quer dizer? Já na introdução, como ele resume o trabalho como um todo, você vai dizer que, por exemplo, você fez um levantamento em um estudo de campo, né? Você foi a campo, você foi colher dados fora da sua casa, lá onde a sua pesquisa acontece, e você diz: olha, eu fiz com caneta e papel, anotei tudo, depois passei para um computador. Isso pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum a princípio, mas dependendo da pesquisa, se for uma grande massa de dados, se você colher dessa forma, pode ocorrer erros na coleta de dados, tá? E aí isso pode ser um problema. Então você, nessa parte, olha, nós escolhemos os dados nessa forma. E por quê? Porque isso é confiável segundo fulaninho de tal. Toda decisão de projeto dentro do seu trabalho deve ser justificada, tá? Descreva a metodologia adotada. Então, o tipo de pesquisa que você desenvolveu tem que estar descrito na sua introdução, tá? Por último, como eu mencionei, você tem que dizer, no último parágrafo, quais são os capítulos ou as seções, né, dependendo do tipo de sua monografia, estão contidas dentro do documento. Então, capítulo 1 fala disso, capítulo 2 fala daquilo. Não fique estendendo muito essa parte, tá? Só diga isso, por exemplo, na conclusão.
capítulo 7 descreve as conclusões do trabalho, ponto. Muitas vezes o aluno escreve um monte de coisa. Na conclusão a gente concluiu que isso. Não, esse parágrafo é para ser sucinto. Tome cuidado com isso. E essas são as 9 dicas em relação à introdução. O que eu posso adicionar procure seguir um padrão de tamanho dos parágrafos e da seção de acordo com modelos do seu curso. Porque às vezes você escreve pouco ou escreve demais, e isso vai ficar distoante do que normalmente os TCCs defendidos na sua instituição se parecem. É interessante você não sair do formatozinho ali da sua instituição, tá? Então isso é muito importante, e aquela dica que eu sempre dou: olhe modelos, olhe os trabalhos anteriores para ver a cara dele lá da introdução. E é isso. Por hoje é só. Mas se gostou, tá aí deixa um like e se inscreve no canal para ser avisado dos próximos vídeos. E dê uma olhada também nos outros vídeos que eu mencionei sobre tema, objetivos, você vai gostar. Grande abraço, até a próxima.